A natureza tem o poder de criar e de destruir. Ao longo da história, fomos testemunhas da sua força devastadora através de catástrofes naturais que deixam marcas na Terra e nas nossas vidas. Terremotos que abalam cidades inteiras, tsunamis que varrem civilizações e, claro, furacões que destroem tudo pelo seu caminho. Você já se perguntou como a natureza pode, em questão de minutos, transformar cidades inteiras em ruínas? Hoje vamos explorar uma das maiores catástrofes naturais da história. E aqui é só o começo. Catástrofes naturais podem ser graves de várias formas. Os terremotos, por exemplo, são causados pelo movimento das placas tectônicas sob a superfície da Terra, liberando tanta energia que provoca o que conhecemos como abalos sísmicos. Já as tsunamis são ondas gigantescas geradas muitas vezes por esses mesmos terremotos no fundo do mar. Deslizamentos de terra, vulcões em erupção, secas extremas, tudo isso ilustra esses eventos poderosos. Mas talvez uma das formas mais impressionantes de desastres naturais sejam os furacões. Também conhecidos como ciclones tropicais, esses são gigantescos sistemas de tempestades que são alimentados pelas águas quentes do oceano e, com um empurrãozinho dos fatores atmosféricos, podem se transformar em grandes monstros que devastam vastas áreas. Os furacões ou ciclones tropicais se formam sobre águas oceânicas quentes, tipicamente acima de 26 graus. O calor dessas águas fornece energia suficiente para o desenvolvimento de grandes tempestades. À medida que esse ar quente sobe, ele cria uma área de baixa pressão. Esse movimento contínuo alimenta a tempestade, que começa a gerar devido à rotação da Terra, através de um famoso efeito conhecido como Coriolis. O efeito Coriolis é uma consequência da rotação da Terra que afeta o movimento de objetos que não estão em contato direto com a superfície do planeta, como correntes de ar e de água. Esse efeito faz com que um objeto em movimento sobre a superfície da Terra, quando visto de um ponto fixo de referência no planeta, pareça desviar para a direita no hemisfério norte e para a esquerda no hemisfério sul. A explicação básica é que, como a Terra está girando, a velocidade de rotação é diferente dependendo da latitude. É maior no Equador e menor nos polos. Isso pode fazer com que, quando algo se mova longitudinalmente, haja uma diferença de velocidade entre o objeto e o solo sob ele. Embora o efeito Coriolis seja pequeno para objetos de pequena escala, ele é muito relevante em grandes escalas, como sistemas meteorológicos e correntes marítimas. Com ventos que podem ultrapassar os 250 quilômetros por hora, as chuvas torrenciais, esses sistemas que causam inundações, desabamentos e perca de inúmeras vidas. Nos Estados Unidos, eventos como o furacão Katrina em 2005 e o furacão Harvey em 2017 ficaram marcados na história pela devastação que trouxeram. Recentemente, um novo nome se destacou nas notícias: o furacão Milton, formado no Atlântico em meio a condições atmosféricas avançadas. Milton rapidamente se intensificou, atingindo a categoria 4 na escala Saffir-Simpson. O furacão ganhou força conforme se deslocava por águas cada vez mais quentes, aumentando assim o seu poder de destruição. Mas por que categoria 4? Os furacões são classificados em diferentes categorias com base na intensidade de seus ventos. Para que essas classificações
nos ajudem a entender o potencial de destruição que cada tempestade pode causar. O sistema de categorização mais comumente utilizado é a escala de Saffir-Simpson, que classifica os furacões em 5 categorias, com base na velocidade dos ventos em relação à superfície da Terra. Cada categoria da escala Saffir-Simpson está associada a uma estimativa e tipos de danos que essa tempestade pode causar, como por exemplo, categoria 1, de 119 a 153 km por hora. Nessa condição, os danos são menores, com telhas arrancadas, árvores menores quebradas, mas danos limitados a estruturas. A categoria 2 parte de 154 até 177 km por hora. Danos significativos em telhas e fachadas, a maioria das árvores derrubadas e perca de energia. Na categoria 3, os danos são devastadores, de 178 km a 208 km por hora. Casas e telhados são extremamente danificados, causando assim inundações por toda a cidade. Na categoria 4, passando de 209 km e chegando a 251 km por hora, os danos são catastróficos. As casas podem ser arrancadas por inteira. Acima de 252 km por hora, atingimos a categoria 5. Destruição total, incluindo prédios grandes, além de inundações que cobrem casas por completo. Os meteorologistas começaram a monitorar Milton quando ele ainda era uma tempestade tropical, mas foi em apenas 48 horas que ele se transformou em um furacão de grandes proporções. A combinação de baixa pressão e ventos convergentes e calor oceânico criou um verdadeiro gigante atmosférico. Na costa sudeste dos Estados Unidos, o furacão Milton deixou um rastro de destruição. Ventos devastadores arrancaram telhados e árvores, enquanto chuvas torrenciais inundaram a cidade inteira. O estado da Flórida foi um dos mais atingidos, com milhares de pessoas evacuadas, suas casas e danos estimados em bilhões de dólares. O sistema de emergência americano, mais uma vez, foi colocado à prova. Graças às projeções previstas e os alertas emitidos com antecedências, muitas vidas foram poupadas. No entanto, os danos materiais foram extremamente severos e as operações de recuperação ainda continuam enquanto conversamos. O furacão Milton, como tantos outros antes dele, nos lembra da força incontrolável da natureza e da importância de estarmos sempre preparados. Enquanto a tecnologia avança, dando-nos mais tempo de reação, a realidade é que os desastres naturais continuam a acontecer. O que podemos fazer é aprender cada vez mais com esses eventos e nos adaptarmos para que possamos sempre estar um passo à frente. E aí, gostou da história de hoje? Para não perder nenhum dos próximos passos desse canal, se inscreve, acompanha a gente em todas as redes sociais, curte, compartilha e comenta tudo aquilo que você acha que a gente pode melhorar. E mais, comenta também tudo aquilo que você tem curiosidade de saber nas próximas histórias. Desde já, agradeço a presença de todos vocês e até a próxima.